Boa noite, sou o Pedro Olímpio e apresentarei a tarefa de termodinâmica com o Pedro Henrique. A tarefa consiste em explicar a primeira lei da termodinâmica e conversões de energia em diferentes tipos de veículos. A primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia para sistemas termodinâmicos, ou seja, a energia não pode ser nem criada nem destruída durante o processo, apenas ser transformada. Pode-se concluir que o trabalho líquido para processos adiabáticos submetidos define uma variação de energia do sistema, ou seja, depende somente dos estados inicial e final. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado. A primeira lei da termodinâmica se ocupa daquilo que é necessário para que o trabalho seja transformado em calor. Conversão de energia em veículos com motor de combustão interna. Os motores de combustão interna são máquinas térmicas que transformam a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. No caso do motor de combustão interna, o calor liberado na explosão expande os gases resultantes da combustão. Parte desse calor é, portanto, utilizado para realizar trabalho sobre pistão, cujo movimento é transmitido para rodas do carro, fazendo-se movimentar. Esse processo de conversão é feito através de ciclos termodinâmicos, que, comprimindo e expandindo gases, geram uma mudança de temperatura neles. No interior da câmara ocorre uma combustão dos gases. Essa queima gera um aumento de pressão interna da câmara, que impulsiona o pistão em seu curso. Parte dessa energia movimenta o pistão, produzindo torque, e parte é usada para aquecer todas as peças em contato. A partir do diagrama representado no slide anterior, considerando que a energia Q, seja a queima do combustível, e que Out, a perda de energia para paredes dos cilindros, pode-se dizer que, se não houvesse nenhuma perda de energia para as paredes dos cilindros, poderíamos converter toda a energia em movimento. Agora, conversões de energia em veículos elétricos à bateria. Primeiramente, todo carro elétrico precisa de um inversor. Esse dispositivo é responsável por converter a corrente contínua gerada pela bateria em corrente alternada. A corrente alternada cria um campo magnético que fará o motor elétrico se mover. A partir do momento em que o campo magnético é criado, a sua aplicação física faz com que o rotor do motor gire em círculos, pois nesse caso há 4 polos atuando em conjunto, resultando em um campo magnético rotacional. Além de converter a corrente elétrica, o inversor também determina a frequência e amplitude dessa corrente. Quanto mais potência o motorista exigir do carro, maiores serão a frequência e a amplitude da corrente, o que aumentará o movimento rotacional do campo magnético, fazendo o rotor girar mais rápido. Bom, falando agora sobre a conversão de energia em veículos com célula de combustível, né, diferentemente de veículos movidos por a combustão, né, que a energia térmica é convertida em energia elétrica, nesse caso, a energia química ela é convertida em energia elétrica. E exatamente por causa disso, esse tipo de conversão tem um alto potencial de eficiência, né, já que não existem limitações, as limitações de um ciclo de combustão. Além disso, né, é importante ressaltar que o hidrogênio ele é o combustível básico para essas células, mas elas também requerem o oxigênio para o funcionamento. E aqui um esquema básico, né, de como é feita essa célula, ela é constituída basicamente de um cátodo, um anodo e um eletrólito. Então, o hidrogênio ele entra na célula pelo anodo, aí do lado esquerdo, e aí ele, através de uma reação química, ele é ionizado, e os elétrons que saem desse átomo, eles passam por um circuito onde ele vai gerar corrente elétrica, né? E esses cátions de hidrogênio, eles atravessam o eletrólito e do outro lado eles encontram o oxigênio e no fim das contas, todos os componentes, junto com os elétrons, eles se encontram e aí eles formam a água, que inclusive é o único produto de toda essa reação. Exatamente por isso, esse é o tipo de energia que é considerado limpo, além de ter um outro ponto positivo de ser silenciosa, né? Ser uma conversão silenciosa. E a saída da célula, assim como no caso do motor elétrico, ela está em corrente contínua, né? Então, caso exista a necessidade de passar para corrente alternada, precisa usar um inversor. Por fim, a gente vai olhar aqui a conversão de energia em veículos híbridos. Então, basicamente, né, para a gente não ser muito redundante, eu não vou entrar em detalhes aqui do que a gente já falou, né, dos dois tipos de motor que a gente já falou. Porém, é importante a gente mostrar aqui como a gente pode segmentar quanto à utilização dos motores. Então, dentro da possibilidade de recarga, a gente tem aqui os híbridos, que é basicamente os carros que têm o motor elétrico recarregado quando a frenagem no veículo, então, tanto por frenagem quanto o veículo andando sem estar em aceleração. E os híbridos plug-in, além dessa característica dos híbridos propriamente ditos, eles também conseguem ser carregados na tomada. Já quanto à utilização dos motores, a gente divide aqui em 3 partes. Né? Em série, o motor elétrico ele é o único que age. Então, o motor elétrico é o único responsável pela movimentação do carro e o motor a combustão ele serve só para alimentar o motor elétrico. Em segundo, em paralelo, os dois motores, tanto o elétrico quanto o motor a combustão, eles agem na movimentação do carro, porém o motor a combustão ele é mais protagonista nesse sentido. E por fim, um misto que usa características tanto do motor em série, tanto da configuração em série quanto da configuração em paralelo, porém ele usa de forma a otimizar ao máximo, enfim, a economia, né, de energia. Bom, esse foi o nosso trabalho, e aqui a gente colocou as fontes bibliográficas que a gente usou para construir esse trabalho. E obrigado.